Vamos dar um pulinho, acredito que em Porto Alegre. Odair Hellmann, um dos técnicos revelação dos últimos 2 anos, olha, só deu Curitiba, não é? Thiago Nunes, só deu Porto Alegre, Odair Hellmann. E é uma injustiça, o senhor está sem time, mas eu acho que dentro de 15 dias você terá um novo clube, viu, Odair? Muito bom dia. Bom dia, Milton. Tudo bem? Prazer falar contigo pela primeira vez, tendo essa oportunidade. Eu que sou um admirador teu, sempre acompanhava o Super Técnico, os teus programas, então quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar. E não estou em Porto Alegre não, estou no Rio de Janeiro. Mas você é gaúcho, né? Eu sou catarinense, nascido em Salete, Santa Catarina, mas fui com 14 anos para Porto Alegre, e aí fiquei lá jogando nas categorias de base do Inter, no profissional, joguei 10 anos no Internacional, depois segui minha carreira. Em 2009, quando eu encerrei, após o acidente do Brasil do Pelotas, a minha carreira como jogador, aí voltei a trabalhar nas categorias de base do Internacional em 2009. Eu tenho o maior prazer de falar com você pela primeira vez. Muito obrigado pelo Super Técnico, que é um marco na minha vida, no meu trabalho profissional, graças ao projeto Band Traffic de Johnny Saad e do J. Ávila, que faleceu, porque aquilo mudou minha vida. Tinha uma condição muito sólida no rádio, continuo, e na televisão, a partir do Super Técnico, a coisa decolou, foi uma coisa maravilhosa. Muito obrigado. Agora, o senhor está descansando aí no Rio de Janeiro ou já está conversando aí com Vasco, Botafogo e Fluminense, hein? Não, estou descansando. Eu tive a oportunidade de morar aqui, joguei no Fluminense, América, e a minha esposa gosta muito do Rio de Janeiro. Então, sempre que tem oportunidade, venho pro Rio, descansar um pouco, passear, conversar com os amigos que ficaram. Então agora estava em Porto Alegre fazendo algumas coisas e agora resolvemos vir para o Rio, passar uns dias, tirar a cabeça e aproveitar um pouquinho esse descanso com a família, né? Odair Hellmann, fale um pouquinho então do América, que é o time mais querido daí. Todo mundo tem no coração o América. Quem jogava com você aí? Foi em 2004, Milton. Eu joguei, foi uma passagem só pelo Campeonato Carioca. Eram jogadores aqui, só oriundos, não tinha um jogador assim que tinha mais nome, como se fala em relação ao futebol brasileiro. Jogadores que participavam aqui do futebol carioca. E aí eu tive essa oportunidade de disputar esse campeonato. No Fluminense, sim. Fluminense em 99, nós disputamos a Série C, o Parreira era o treinador. Aliás, toda a comissão técnica que era da Copa do Mundo de 94 assumiu o Fluminense. Francisco Horta era o presidente, e aí sim tinha Magno Alves, Túlio Maravilha, Rony, Nonato, lateral esquerdo, Marcelinho Paulista, o Roger Flores. O Roger estava surgindo das categorias de base, e a gente fez um grande campeonato, fomos campeões da Série C, e aí teve a João Avelange, aquela no ano após 99, e o Fluminense voltou à primeira divisão. Então foi um título importante, uma passagem importante. Eu gosto muito do Roger, eu chamava de Roger Galisteu, hoje é Roger Flores, ele está muito bem como comentarista também. Fiz grandes programas de rádio e televisão com ele. E você estava ou no banco ou jogando no dia que o Roger meteu um gol no meio do campo no Rogério Ceni, que fez um gol de falta, ficou comemorando demais, e o Roger do meio do campo deram a saída, ele meteu no gol do São Paulo, foi um gol antológico. Não, eu acho que esse foi em 2001, né? Milton, eu não tenho certeza o ano. Eu tive em 99 e 2000, início de 2000. Mas eu me lembro do Fla-Flu, que o Klemer era o goleiro, até que depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Internacional. E o Roger também tentou fazer esse gol do meio campo e o Klemer perdeu todas as forças que tinha para poder defender a bola e conseguiu defender. Na outra o Roger conseguiu. Então o Roger já tinha essa visão aí, ele incomodava os goleiros com essa situação. O gol do Roger, me informa aqui Guilherme Herédia Semati, Pinto Júnior, nosso Super Bruno, que foi em 2002. Agora é o seguinte, Odair, eu tenho falado aqui, eu não tenho ainda o prazer de te conhecer pessoalmente, hoje realmente é a primeira vez que a gente conversa aqui na Rádio Bandeirantes, mas eu tenho falado muito que foi sacanagem a tua demissão. Inclusive disse o seguinte, porque você foi muito bem, você teve um trabalho maravilhoso. O Thiago Nunes foi um pouco mais feliz e tal, tá no Corinthians, e você foi muito bem no Inter, os dois loirinhos que eu sempre falava, entendeu? Tanto é
que antes de acertar com o Thiago Nunes, porque o Atlético não queria liberar, eu falei, então contrata o outro, desce um pouco mais, vai lá em Curitiba e desce para Porto Alegre e traz o técnico do Internacional, Dair Halma. Ele é muito bom também, mas infelizmente não deu. Agora, você foi substituído, com todo respeito, mas mal substituído. Você teve um ano bom, rapaz, bateu na trave um monte de vezes. Depois que você saiu, o time tem um segundo turno digno de time rebaixável. Pois é, Milton, eu tenho a convicção, né, eu tenho falado sobre isso, eu respeito a decisão, respeito a hierarquia sempre, as tomadas de decisões, fico com a oportunidade, que foi essas mesmas pessoas que me deram a oportunidade e a honra de ter sido treinador do Internacional, mas tenho a convicção, por estar lá dentro, pelo ano que a gente vinha fazendo, que dava para fechar o ciclo até o final do ano e conseguir a vaga para a Libertadores, mas futebol, tu sabe como é que funciona. Então teve essa ruptura e eu tenho que seguir em frente e seguir a minha vida. Agora, que foi um muito bom trabalho, foi realmente, Milton. A gente saiu, eu assumi faltando 3 jogos para a Série B, terminar a Série B, nós subimos para a Série A. 2018 fomos terceiro do Brasileiro, com a maior pontuação da história de pontos corridos do Inter. Um ano depois de voltar a ser terceiro, se disputar ali, disputamos o título com o Palmeiras praticamente até as últimas rodadas. E 2019 classificamos bem na Libertadores, fomos às quartas de finais com o Flamengo, chegamos a uma final de Copa do Brasil depois de 10 anos, a última tinha sido em 2009 com o Tite e perdeu para o Corinthians. Foi em 30 edições, né, de Copa do Brasil, o Inter foi a final em 3. Então, infelizmente perdemos, que nem tu disse, talvez tenha faltado nessa trajetória, nesse trabalho, para fechar com chave de ouro esse título. Mas não pode, mesmo perdendo, se dizer que não se fez um bom trabalho. Se fez um grande trabalho, claro que o título fecharia isso tudo de uma forma excepcional. E aí retomamos pós Copa do Brasil e Libertadores, porque jogávamos 3 competições ao mesmo tempo. Retomamos ali no Brasileiro, deu uma oscilada nos primeiros jogos, mas eu tinha certeza e convicção que nós íamos retomar esse melhor momento que já tivemos durante o ano e seguir e classificar para a Libertadores. Olha, isso é até uma expressão de antigamente, né? Porque eu sou veterano, não precisa ser nenhum bidu para dizer que em 2020 você estará num grande clube brasileiro, eu tenho certeza. Mas agora vamos falar um pouco mais. Eu não sabia que você estava naquele ônibus também. Outro dia eu falava com o Danley dava detalhes impressionantes e tal. A tragédia do ônibus do Pelotas. Porque é o Pelotas ou é o Brasil? Brasil de Pelotas. É o Brasil de Pelotas. E aquela foi a grande tragédia do futebol brasileiro, depois muito suplantada, lamentavelmente, pela tragédia da Chapecoense. Conta em que banco você estava, em que lugar que foi, o que você lembra, como é que você escapou, quem morreu, aquele jogador estrangeiro que virou o ídolo histórico lá da cidade de Pelotas. Eu queria que você desse detalhes, seja o nosso repórter aí para matar saudades, tristemente, para que aquilo nunca mais ocorra. Milton, eu até agora, você falando, eu chego a me arrepiar, porque aquilo realmente foi uma tragédia. O Danley, que teve o prazer de conhecer e conversar, ele foi quem me tirou das ferragens. Eu estava preso nas ferragens depois de tombar o ônibus, porque na verdade o motorista ele perdeu a direção, o ônibus tombou na pista, lixou, depois bateu no guarda-reio e depois virou barranco abaixo 40 metros. E eu estava no último banco e o Milar foi no banheiro e passou por mim e disse: Dair, vamos lá tomar um chimarrão, vamos lá bater um papo lá na frente. E eu não queria, mas me deu um estalo e eu resolvi ir lá falar com ele. Só que ao invés de sentar no banco ao lado dele, eu sentei no braço do banco, de frente para ele. E quando o ônibus virou, eu estava nesse braço do banco e ele estava no banco. E o ônibus virou para o lado esquerdo e eu caí entre os bancos, Milton. E foi o que me salvou. E o Milar, infelizmente, estava desse lado, já teve a primeira pancada na hora que o ônibus virou, que todos tiveram o processo ali do lado esquerdo. Todos se machucaram, os 3 que morreram que estavam do lado esquerdo. Quem parou praticamente de jogar, que teve lesões gravíssimas, estava do lado esquerdo do ônibus. O Danley, por exemplo, estava do lado direito.
E foi um desespero. Você imagina, lá em Canguçu, num lugar sem movimento, as pessoas passavam na pista de vez em quando e ninguém sabia que tinha um ônibus caído lá embaixo do barranco. Então foi um desespero para poder salvar. O Danley me tirou das ferragens. Eu fiquei deitado no chão e ele falou, fica aí, os que conseguirem sair do ônibus a gente vai tirar, mas eu vou ter que sair correndo porque tinha uma luz assim, muito longe da onde a gente estava, que parecia ser uma luz de uma casa, e ele falou, eu vou lá buscar ajuda. Fiquem aí, segura o que tiver que segurar que nós vamos buscar ajuda. E ele foi, e aí começou a aparecer ajuda, mas realmente o pessoal, bombeiro, ambulância, quase uma hora e meia após o acidente. E nós ficamos lá naquele ambiente, na pista, tentando parar algum carro. Os carros não paravam, Milton, porque olhavam para nós, achavam naquele lugar, esses caras vão nos assaltar. E nós ficamos segurando todas as situações lá, os companheiros gritando, quem estava ainda vivo. Passamos pelos o Regis, os que faleceram foi o preparador de goleiro, o Giovani, o zagueiro Regis e o grande ídolo da torcida do Brasil, que era o Milá. E passamos por eles praticamente esmagados, mortos. É uma sensação e um momento assim, trágico da vida. Então, aquilo ali também mudou a minha vida, porque eu tive que tomar uma decisão, se continuasse jogando ou não. 3 filhos, casado, e aí com 32 para 33 anos tomei uma decisão e fiz um projeto de vida para parar de jogar e começar uma nova função, para que quando eu tivesse 39, 40 anos eu pudesse já estar mais qualificado para poder exercer essa nova função. E infelizmente até hoje eu fico ainda com sequelas daquela situação. Nunca tinha medo de andar de avião, hoje tenho dificuldade de andar de avião à noite, porque tem uma sensação estranha. De ônibus a mesma coisa à noite. Então infelizmente não vai voltar os nossos amigos, não vai voltar o que os outros companheiros tiveram de machucado. Então aquilo vai ficar marcado para todos nós, infelizmente muito. Até me emociono em falar. Você, além de um técnico já consagrado, um técnico muito bom do futebol brasileiro, teve um ano maravilhoso, burramente demitido pelo Internacional. Você é um excelente jornalista também, entendeu? O Guilherme Heredia Simati, um menino muito sensível, tá aí com lágrimas nos olhos e tal. Você tá colocando a gente não dentro do ônibus, mas do lado, e revivendo esse drama terrível e tal. E o Danley, que falou comigo por volta de 1 hora, até pautando parte da imprensa, não sei se foi o UOL ou se foi a Folha de São Paulo, depois da entrevista que ele deu aqui, quase 1 hora, ele deu uma outra entrevista para um grande veículo, né? Eu não sei se foi a Folha, se foi o UOL, o meu UOL, o líder UOL, ele contando todas essas coisas. E é por isso que ele já ganhou 3 ou 4 eleições como deputado. Porque esse cara é tão humilde que ele falou da tragédia do Brasil de Pelotas, o Milagre e tal, mas ele não falou nem 1% do que ele fez por você e com certeza fez para outros sobreviventes. Esse Danley realmente diferenciado, viu? Só para você ter uma ideia, quando eu fui puxado de dentro das ferragens, porque eu estava preso e o ar-condicionado tinha estourado, então lá imagina um silêncio, um ônibus tombado lá embaixo do barranco e um barulho assim muito grande. Então eu que estava vivo e consciente, porque eu não desmaiei em nenhum momento, eu pensei, vai explodir um ônibus, eu preciso sair daqui de qualquer jeito, mas só que não tinha condições. E o Danley já estava fora do ônibus. E ele disse, arranca a tua perna aí desses ferros, eu vou te puxar. Eu disse, mas eu não consigo. Ele disse, não, mas agora é a última força que o cara tem. Eu vou te puxar aqui pelo cabelo, pelo couro cabeludo, e vou te arrancar daí. E me arrancou de dentro das ferragens, me puxou para fora do ônibus. E aí já tinha mais 2, preparador físico, o roupeiro, estava lá fora do ônibus, ajoelhado. É uma cena, meu. É uma cena desesperadora. E uma cena assim que você não tem nem palavras para definir. Porque você imagina, devia ter 30 e poucas pessoas na delegação. Lá ali já naquele momento as pessoas já estavam mortas, os 3 que morreram. Tinha presos dentro da ferragem em pior situação.
e tinha alguns que tinham saído daquelas ferragens em situação de saúde normal, como o Danley. Então tinha gente fora do ônibus rezando, agradecendo a Deus, e do lado companheiros sem vida, companheiros pedindo pela vida. Então é uma cena assim que eu vou te dizer, olha, é uma coisa que a gente não quer que nem o pior inimigo viva, né? Então o Danley foi peça fundamental nisso, porque ele teve uma garra e uma força, foi correndo até a casa imagina, de madrugada, era 11 e pouco, meia-noite, as pessoas atendendo ele, daqui a pouco ele veio com um monte de gente, com luz para poder iluminar o ônibus, para saber onde é que estavam as outras pessoas. Então eu tenho essa cena gravada na minha mente, e sempre que posso encontrar o Danley, dou um abraço nele e agradeço por tudo que ele fez para mim e para todos que estavam naquele momento trágico. Consultar o Google aqui não vale, entre aspas, né? Porque eu vou perguntar, eu queria saber se o Danley, isso aconteceu, é tanta coisa que a gente não consegue guardar tudo, né? O Danley, ele estava já encerrando carreira ou começando carreira? Foi antes ou depois da fase áurea dele no Grêmio? Não, já foi depois da fase áurea. Foi em 2009. E o Brasil tinha montado e estava querendo montar um grupo experiente, já com rodagem no futebol brasileiro, com possibilidade de conquistar o título da Série C. E aí, tanto que eu estava jogando na China, tive essa proposta, fiquei para disputar esse campeonato, para disputar o ano todo, o Danley da mesma forma, e eles estavam trazendo outros jogadores experientes para que pudesse fazer um grupo forte, experiente, e disputar essa competição. Só que não deu tempo, Milton, porque o acidente foi em 15 de janeiro de 2009. Nós só recém tínhamos começado a pré-temporada para disputar o Gauchão. E olha, e o teu português também, né? Normalmente acontece muito com os gaúchos, é um estado muito culto, muito politizado, tem muita influência europeia, também muito bom, você descreve tudo muito bem. E vou dizer uma coisa para você, rapaz, com todo respeito aos outros dois que faleceram, mas o Millar, ele virou uma espécie de santo de Pelotas, né? Quer dizer, se fala dele como se ele fosse um padre Donizete de Tambaú. É uma coisa impressionante. Eu lembro do sepultamento, da comoção toda. Queria que você repetisse o nome dos outros dois que faleceram e o que Pelotas fala até hoje do Millar. O Regis, zagueiro, né? E o Giovani, preparador de goleiros. E o Millar, que era o centroavante, que era o atacante, aquele cara que fazia gols. Ele estava voltando para o Brasil, ele já tinha tido uma passagem grande lá, feito muitos gols, então sempre fica essa relação com o torcedor, né? E só para te contar uma curiosidade, ele tinha, me parece que ele tinha passado o momento de não fazer gols e tinha jogado a chuteira para a torcida. Eu não sei se foi por não ter feito gols em alguns jogos ou se foi por ter feito algum gol e jogou a chuteira para a torcida. E depois de um tempo, ele não pegou essa chuteira de volta. Quando da volta dele, me parece que o torcedor entregou essa chuteira para ele. E nesse jogo, nesse dia, ele usou essa chuteira. E tinha uma relação com o pênalti também, que ele não batia mais pênalti, porque ele tinha perdido um pênalti, acho que na outra passagem, alguma situação assim, ele não batia mais pênalti. E nós ganhamos um amistoso com um gol de pênalti dele, com essa chuteira, que ele tinha recebido novamente do torcedor. Então são histórias que acabam sendo difíceis e tristes pela perda dele, mas histórias que aconteceram naquele momento. E ele é um grande ídolo, foi um grande ídolo, é um grande ídolo da torcida, tanto que muitos jogadores hoje no Brasil de Pelotas, quando comemoram o gol, fazem a flecha do índio, param em memória a ele, e isso é muito bonito. A gente ia falar e falamos da tua carreira. Você é um técnico hoje condecorado como técnico grande. Você a qualquer momento está num time grande do Brasil, aí fatalmente acho na virada do ano já. Mas como dizia meu grande mentor Fernando Luiz Vieira de Mello, a grande entrevista é aquela de improviso, porque você não pode levar 5, 6 perguntas decoradas ou escritas, porque o improviso que faz a grande entrevista. Falamos da tua carreira, mas você emociona o ouvinte na Rádio Bandeirantes contando tantos detalhes envolvendo o Brasil de Pelotas, aquele acidente lamentável.
E quanto tempo demorou, porque foi de noite, quanto tempo demorou para chegar socorro, o povo, bombeiro chegou, polícia chegou, quanto tempo demorou? Vocês ficaram nesse drama, quanto tempo lá na estrada, tudo escuro? Olha, quase 1h30, Milton, porque quando o Danley me puxou, tinha, como eu te falei, o preparador físico, o roupeiro, mais 2 jogadores que conseguiram sair das ferragens, e aí o Danley disse, eu vou buscar ajuda lá naquela luz lá, e vocês sobem para a pista, tenta subir o morro e o barranco para poder parar algum carro, um caminhão que passe, e a gente ficou nessa situação, e passou um caminhão, não parou, passou um outro carro, não parou, com medo, porque ele não conseguia identificar 4, 5 caras parados numa pista, com sangue. O que eles iam imaginar? E aí, acho que 1 hora depois, o carro da rádio, que foi fazer o jogo, ele tinha jantado no mesmo local que a gente, mas demorou um pouquinho mais. Ele está passando também, e a gente para na frente do carro para ser atropelado. E ele passa, ele desvia, só que ele vai diminuindo a velocidade. E aí o Kleber Gaúcho, que era um dos jogadores que estavam no ônibus, saiu correndo na pista atrás do carro. Eles pararam porque diz que eles diziam depois para nós assim, porque foi eles que me levaram para o hospital. Eles pararam e diziam assim, mas é o Brasil de Pelotas. E aí o outro que estava no carro dizia, não é, tá louco, não para. Não, é o Brasil, é os jogadores do Brasil. E aí resolveram parar por uma luz. E aí foi aí que começou, porque eles da rádio começaram já a entrar em contato com a rádio. Já começou as ambulâncias de Pelotas vir, Canguçu. E aí eu que estava num estágio, assim, aparentemente muito ensanguentado, o roupeiro, eles já colocaram dentro do carro, já nos levaram para o hospital de Canguçu. No caminho, a gente já viu começar a virem as ambulâncias. Nós paramos num posto de gasolina, Milton. Nós com o carro todo ensanguentado, paramos num posto de gasolina, tinha caminhoneiros, umas pessoas, e pediram pelo amor de Deus para que eles pudessem ir lá ajudar. E aí eles já entraram nos caminhões, já foram também em direção ao acidente. E demorou muito para chegar essa ajuda. E infelizmente perdemos esses companheiros, perdemos muitos amigos que perderam a possibilidade de seguir em frente na carreira. Então é uma tragédia que você não quer nunca passar. E depois, né, até é claro, delegacia de polícia, inquérito, aquela coisa toda. O que se concluiu? Furou o pneu, houve problema mecânico ou o motorista que dormiu? O motorista era a primeira viagem dele. Tanto que eu processei a empresa, todos processaram. E era a primeira viagem dele, ele não tinha nem noção do que era o caminho, nem o que era o ônibus. Então ele estava, imagina que na perícia, ele estava a 100 km por hora numa reta, e no final dessa reta era um braço, uma curva que tinha que passar embaixo do viaduto, então não tinha mais reta. Entendeu? E aí ele está a 100 km por hora e quando ele visualiza o barranco, ele pisa no freio num ônibus daquele tamanho, com aquela alta velocidade, o ônibus vira e não tem mais... Só que ele não teve um arranhão. Ele não teve um arranhão. E o que aconteceu com ele? Foi processado? Como é que foi? Ele acho que foi processado, tá tendo processo ainda. Tá tendo processo em relação a ele. E nós processamos a empresa. E aí eu fiz um acordo com o Brasil, porque eu tinha contrato até o final do ano. E aí foi esse dinheiro, Milton, que eu peguei, recebi uma oportunidade de trabalhar na base internacional nas avaliações. O ex-presidente Fernando Carvalho me deu essa oportunidade. Eu cheguei numa sexta-feira lá e falei, presidente, eu preciso trabalhar, tenho 3 filhos, lhe prometo que eu vou me qualificar durante esse processo, vou melhorar, vou crescer, agora eu preciso ter um salário porque eu tenho 3 filhos. E aí ele disse, segunda-feira você começa nas avaliações técnicas do INPE. E foi ali a minha trajetória e esse meu projeto. Com esse dinheiro do Brasil, eu conversei com a minha esposa e disse, olha, o que nós precisamos para gastar por mês com simplicidade para que a gente possa retomar essa nova carreira. Ela disse, tal situação, calculei ali 2 anos, eu disse, olha, eu tenho que, em 2 anos e meio, eu tenho que ganhar um aumento. Coloquei os filhos em escola pública, tirei plano de saúde e fui à luta para aprender, me qualificar numa nova função para que eu pudesse, ali na frente, ser um profissional qualificado e ganhar uma oportunidade melhor e maior. E foi assim o processo de retomada de carreira, difícil decisão também de parar de jogar, porque
tinha uma situação financeira e fui receber R$ 1.500 como avaliador técnico, mas fui com a ajuda da família, da esposa, dos filhos, e as coisas foram acontecendo gradativamente ali, eu como membro de comissão técnica nas categorias de base, e em 2013 o Dunga me subiu para ser auxiliar técnico da comissão permanente, me deu essa oportunidade. E você virou hoje um técnico de ponta, o Dair Hellman. Você está qualificado hoje para dirigir qualquer grande time do futebol brasileiro. E a empresa do ônibus indenizou vocês ou ainda está correndo lentamente? Não, é que assim, houve um movimento, né, Milton, como sempre acontece, a gente está vendo a situação da Chapecoense agora, das famílias. Sempre num primeiro momento eles querem, as pessoas que ficam envolvidas nesse processo, eles querem que todos movam um processo coletivo, né? E eu visualizei de uma forma diferente, porque quando de um processo coletivo, daqui a pouco as coisas não funcionam. Então eu tinha um pouco mais de realidade. A minha esposa tinha feito direito, não completado a faculdade, mas tinha uma noção, e eu individualizei o processo e fui o primeiro a receber essa indenização da empresa. E aí, após o meu recebimento, a empresa começou a entrar em contato com os jogadores para fazer acordo, porque não gostaria de levar o processo todo como levou comigo, né? Você foi líder até nisso. Impressionante, rapaz, impressionante. O tempo passa, a gente vai fazer uma entrevista, entre aspas, corriqueira, e de repente uma entrevista maravilhosa, emocionante. Eu estou sentindo aqui pelas comunicações via internet, o pessoal, todo mundo emocionado. O poder de descrição é absurdamente bom. Fiquei teu fã. Eu já tinha dito isso, olha, já que o loirinho de Curitiba tá preso lá, desce um pouco a Porto Alegre e pega o outro loirinho do Internacional que foi burramente demitido. O cara é bom também, porque vocês dois estavam manchetados aí na imprensa esportiva, entendeu? Sim. Você lá em Porto Alegre, lá em Porto Alegre e o nosso amigo que veio pro Corinthians, o Thiago Nunes aí, sem dúvida alguma. Fiquei muito feliz, quero agradecer muito o contato com você, a Elô Campagnolo, com a qual trabalhei em 3 canais de televisão, trabalhamos juntos um tempão aqui, graças a ela, o contato dela também, o Filipão foi na seleção brasileira, num contato comigo também, com o Ricardo Teixeira. Elô Campagnolo, ex-esposa de Marcelinho Carioca, e Elô Campagnolo, ex-esposa de Mário Quaranta, com o qual teve 3 filhos. Ela é minha amiga, eu encho o saco dela. Elô fenômeno. Elô, grande querida Elô. Olha, rapaz, você é um cara diferente, viu? Deus gosta muito de você, como gosta de todo mundo, mas você tem uma história linda, você é um cara estrelado e novo ainda. Quantos anos você tem mesmo? 42. Ei, molequinho de tudo. Cabelos grisalhos é só para os jogadores me respeitar. Boa, além de tudo é bem-humorado. E você é um bom treinador, burramente demitido. Não estou puxando o teu saco, eu não faço isso, entendeu? Porque eu falei no terceiro tempo da Band e falei aqui na Rádio Bandeirantes também. Pô, tá difícil o loirinho de Curitiba, pega o loirinho de Porto Alegre, pô. Fez um ano maravilhoso também, porque vocês dois estão top em relação a atacar, como o Jorge Nunes e o Jorge Sampaoli, porque técnico retranqueiro está em desuso atualmente. Vocês dois foram muito bem em Curitiba e em Porto Alegre. Parabéns, muito obrigado pela linda entrevista, uma das melhores. E olha que eu sou macaco velho na área. Um abraço para você e parabéns, rapaz. Você tem uma história impressionantemente bonita. Milton, muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu quero ir a São Paulo antes do final. Opa, peraí, deu uma falhada aí, pode voltar o teu raciocínio desde o começo. Tá bom, Milton, eu quero agradecer de coração pela oportunidade. Eu que era teu fã desde, como eu disse, lá dos programas de treinadores, que observava os treinadores, eu via os treinadores, aquilo prendia o telespectador e me prendia na televisão para assistir. Então eu quero ir a São Paulo até o final do mês e quero ter a oportunidade de te conhecer pessoalmente, dar um abraço. E quero agradecer a todos os ouvintes também, mandar um abraço a todos e vamos seguir em frente, que a vida é assim, fecha-se uma porta, mas abrem-se 2. Essa é com força e fé que a gente consegue as coisas e certamente vai surgir uma oportunidade bela aí na frente, no final do ano, para que eu possa seguir o meu trabalho. Tá bom? Muito obrigado e fica com Deus e um grande abraço. Nós vamos nos conhecer e vamos jantar no North Grill do Frei Caneca ou então
no Barbacoa, na Renato Paes de Barros. E eu quero ver aí se você é só bom de bola ou se você também entende no negócio de churrasco. Não entendo de churrasco, eu entendo de churrasco. Se tiver um saco de carvão aí, pode me levar que nós assamos aí, mano. E vamos comer muito perdigão juntos lá. Tá bom. Um grande abraço, cara. Você é diferenciado, viu? Você tem uma carreira muito longa pela frente, tenho certeza, e se Deus quiser. Um grande abraço e muito bom dia. Dê um abraço na esposa, nos filhos e até a próxima. Tá bom, muito obrigado e um abraço a todos e grande programa a todos vocês.